Olá pessoal, eu sou o Guilherme, professor aqui do Ejauli, e hoje vim gravar mais um vídeo sobre exercícios de matemática. Nesse vídeo a gente vai fazer alguns sobre geometria espacial. E aqui, no vídeo a gente vai fazer 7 exercícios no total, um sobre cada tópico da nossa lista. Eu tentei pegar todos os conceitos mais importantes de cada tipo de poliedro, mas caso vocês tenham dúvida em algum outro exercício, vocês podem me mandar mensagem, podem mandar mensagem para alguém do Joule, que a gente vai fazer o possível para ajudar vocês, ok? Então vamos aqui para o primeiro, ó. Bem, o primeiro exercício que a gente vai fazer aqui é da FUVEST e ele é sobre pontos e retas, e espaço também. Vamos ver aqui, ó. Uma formiga resolveu andar de um vértice a outro do prisma reto de bases triangulares ABC e DEG, seguindo um trajeto especial. Ela partiu do vértice G, percorreu toda a aresta perpendicular à base ABC, para em seguida caminhar toda a diagonal da face ADGC e finalmente completou seu passeio percorrendo a aresta reversa CG. A formiga chegou ao vértice. Bem, então a gente tem uma formiga que começa aqui no ponto G, depois ela faz 3 passos diferentes, né? Ela anda a aresta perpendicular à base, ABC. Depois, ela caminha a diagonal da face ADGC e depois percorre a aresta reversa ACG. Bem, vamos fazer então um passo de cada vez para ver aonde ela vai chegar. Primeiro, ela faz a aresta perpendicular à base ABC. A base ABC, ó, é esse triângulo aqui. Essa figura aqui é a base ABC. Então, ó, a nossa formiga ela pode ir para 3 direções. Pode vir para cá ou para cá, que são as 3 arestas possíveis, né? Mas ela vai pegar a aresta que é perpendicular à base. Então, ó, se a gente vê essa aresta aqui, ela não é perpendicular à base triangular. Porque na verdade, se vocês imaginarem esse prisma aqui com as mãos, essas duas bases elas são paralelas entre si, ó. Elas estão na mesma linha e portanto não tem o ângulo entre elas, ele é zero, ou seja, elas não são perpendiculares. Então nem essa daqui e nem essa podem ser a aresta que ela percorreu. Portanto, só sobra essa aresta CG. Mas a gente também pode ver isso, deixa eu só apagar as erradas. A gente pode ver isso porque aqui, ó, existe um ângulo entre as duas de 90 graus. Enquanto a base está aqui deitada na horizontal, essa aresta está assim de pé. E ela vai até a outra base. Então aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Por isso que ela é perpendicular. E assim, ó, a nossa formiga ela vai descer do ponto G até chegar no ponto C. Depois, ela vai caminhar toda a diagonal da face ADGC. A face ADGC é essa daqui, ó, que é um retângulo. E as diagonais do retângulo são essas duas linhas, aqui, ó, que conectam os pontos opostos dele. Que nem um quadrado também tem diagonais. E dessas duas, a que a nossa formiga pode andar é essa daqui, ó, né? Que sai do ponto C e vem até o D. É essa linha aqui, que eu fiz um pouco errado, mas é essa linha aqui. A outra linha, que é essa daqui, não tem como ela andar porque ela começa no ponto C. Então, ó, a nossa formiga ela começa aqui no C e vem subindo, 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 subindo até chegar no D. E por fim, ela completa seu passeio percorrendo a aresta reversa a CG. CG é essa aresta aqui, né, que ela já percorreu. Bem, uma aresta reversa à outra acontece quando elas são perpendiculares, mas elas não estão no mesmo plano. Então, por exemplo, esses meus dois dedos aqui, eles são reversos.
Porque ó, tem um ângulo de 90 entre eles, mas eles não estão no mesmo plano. Ó. Um está à frente e o outro está mais para trás aqui. E para ser reversa a CG, ela pode ser essa aresta daqui, porque ó, ela está deitada na horizontal enquanto o CG está de pé, e pode ser essa daqui. Essas duas são reversas, a CG. As outras ou são paralelas, como essa daqui, ó, essas duas aqui são paralelas, ou são só perpendiculares, ó. Essas daqui, ó, essas duas e essas duas, elas estão no mesmo plano, porque elas se conectam. Se elas encostam, elas estão no mesmo plano. E assim elas não são reversas, então nem vocês e nem você aqui embaixo, porque tem que estar conectado no ponto D. Então o último passo da formiga, ó, é vir para cá e acabar aqui no ponto E. Ou seja, aqui vai ser a linha de chegada dela, então a nossa resposta é a letra E, ok? Vamos agora para a próxima. Ok, agora o exercício 5 do Enem. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos que relacionam o número de suas faces, arestas e vértices. E aí, o número de vértices mais o de faces é igual ao de arestas mais 2. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é o dado na figura. Okay. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura? Bem, aqui a gente precisa saber qual é a relação entre esses três termos, e para isso basta que a gente encontre o número de vértices, de faces e de arestas, porque a gente consegue fazer uma equação que relaciona os três. Então, ó, vamos encontrar cada um deles. Primeiro, vou achar o número de faces desse poliedro. Ó. A gente tem uma aqui, outra aqui em cima, né? Essa grande aqui. Mais uma aqui, aqui. E aí tem algumas faces que não aparecem na figura. Por exemplo, vou fazer de outra cor as setas. Tem uma aqui atrás, né? Que é igual a essa. Uma aqui atrás, igual a essa. E uma aqui embaixo, igual a de cima. E aqui no retângulo menor, no paralelepípedo menor, a gente tem essa e essa daqui. Então a gente tem no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atrás, 10, 11. Então a gente tem 11 faces no total. Ok. Próximo passo é a gente achar as arestas, que são os encontros entre duas faces, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Isso aqui é uma aresta. Então a gente vai ter uma que eu já fiz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e aí tem as que não aparecem. Por exemplo, a gente tem uma aqui atrás, 17. Temos uma aqui atrás, 18. E aí vamos ver se tem mais uma. Tem uma aqui atrás, 19, né? No grande paralelepípedo. E aqui no menor, a gente tem uma aqui que desce. Então, acho que 20. Outra aqui, 21. E aqui, 22. Aí aqui, 23. E aqui, 24. Só para confirmar, deixa eu recontar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok. Então, realmente, a gente tem 24 arestas. E, por fim,
nós temos os vértices, que são o encontro entre duas arestas, né? Ou mais. Duas ou mais arestas. Por exemplo, esse pontinho aqui é uma vértice. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí tem alguns que não aparecem. Por exemplo, tem um aqui atrás, no paralelepípedo grande, então 13. Um aqui embaixo, 14. Um aqui, 15. E outro aqui, 16. Então, a gente tem 16 vértices. Agora a gente quer encontrar uma relação onde a gente some a vértice e a face e vai ser igual a aresta mais ou menos algum outro valor. Então, ó, se a gente somar os vértices mais as faces, a gente vai ter 16 mais 11, que é igual a 27. Portanto, a gente sabe que 27 tem que ser igual às arestas mais algum valor que eu vou chamar de x. E nós sabemos que as arestas valem 24. Ou seja, se a gente subtrair 24 dos dois lados, a gente vai chegar em 3 é igual a x. Então, ó, aqui a nossa equação total vai ficar f mais v é igual a mais 3. E essa daqui é... Ops, deixa eu apagar aqui. Mas essa é a resposta E, que mostra a relação entre as vértices, as faces e arestas do nosso poliedro. Ok? Vamos agora para a próxima. Bem, aqui na 8 a gente tem um piscicultor cria uma espécie de peixe em um tanque cilíndrico. Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade e ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar sua profundidade. Considere 3 com aproximação de π. Tá. O aumento da medida do raio em metro deve ser de... Ok. Então, primeiro, a gente sabe que nós temos um tanque com 750 peixes e ele tem 2 metros de profundidade. Vou desenhar aqui. A gente tem aqui, ó, um cilindro. Esse é o nosso tanque. E aqui é o fundo dele. Ele tem 2 metros de altura, né, ou de profundidade, mesma coisa. E a gente não sabe qual é o raio desse cilindro. Mas a gente sabe que nele tem 750 peixes. E a gente também sabe que nesse tanque a gente tem 5 peixes para 1 metro. Ou seja, a gente consegue achar, por regra de 3, quantos metros cúbicos, né, quantos metros cúbicos de água a gente precisa para 750 peixes. Então, ó, aqui é só fazer uma regra de 3, a gente multiplica esses e esses. Aí a gente vai ter que 5 vezes x é igual a 750. Se a gente dividir os dois lados por 5, ó, aqui vai cancelar. E o x vai ser igual a 750 dividido por 5. Deixa eu fazer essa divisão. Ó. Aqui em 7 a gente pode dividir uma vez. Aí desce 2, 5. E aqui em 25 a gente pode dividir 5 vezes. Aí desce o 0, então a gente põe um 0. Ou seja, 750 dividido por 5 é 150 metros cúbicos. Ou seja, o nosso cilindro tem 150 metros cúbicos de volume.
E a gente também sabe que o volume do cilindro ele é igual a área da base vezes a altura. Agora vamos colocar os dados que nós temos. O volume, que é 150, é igual à área da base vezes, a altura, que é 2 metros. Então a gente pode passar esse 2 para o outro lado e descobrir que a área da base dele é igual a 75 metros quadrados. É a área desse círculo aqui, ó. Mas a gente não quer saber a área da base, a gente quer saber o raio da base. Só que nós também sabemos, ó, que a área do círculo, que é a área da base, é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, nós temos que 75 metros quadrados é igual a π raio ao quadrado. Aqui a gente pode passar o π dividindo, e a gente também vai considerar que ele é igual a 3, né? Então, 75 dividido por 3 é igual a raio ao quadrado. 75 dividido por 3 é 25. Então, a gente tem que o raio ao quadrado é igual a 25. Aqui, nós podemos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, o raio ele vai ser igual a mais ou menos 5. Mas como aqui é um raio, é uma medida de comprimento, ele não pode ser negativo, né? Não tem como a gente ter menos 5 raios. Portanto, o raio do nosso tanque atualmente é 5 metros. Mas o que a gente quer? A gente quer aumentar para 900 peixes e ver qual vai ser o aumento no raio. Então, da mesma forma que a gente fez aqui em cima, vamos fazer todo o cálculo para ver qual seria o raio caso fossem 900 peixes. Ó. Vou fazer aqui do lado. 900 peixes vai estar para x metros, assim como 5 peixes está para 1 metro. Aqui cruzando, fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem que 5x é igual a 900, ou seja, x é igual a 900 dividido por 5. Se a gente dividir aqui, ó, 900 por 5, aqui o 9 dá para dividir uma vez, sobra 4, a gente adiciona um zero, dá para dividir por 8. E aí tem mais um zero aqui, então x é igual a 180 metros cúbicos. Agora a mesma conta, o nosso volume ele é igual a 180 e ele é igual à área da base vezes a altura, que aí eu já vou colocar 2. Portanto, a área da base teria que ser 180 dividido por 2, ou seja, 90 metros quadrados. E nós também sabemos que a área da base, que é a área do círculo, né, ela é igual a π vezes o raio ao quadrado. Isso é igual a 180. Ou seja, o raio ao quadrado é igual a 180 dividido por π, que é 3. Isso é igual a 180 dividido por 3 é 60? Não, 180 não, desculpa. Aqui coloquei o número errado. É 90. Que é esse valor aqui. É 180 dividido por 2. Então, 90 dividido por 3 é 30. Ou seja, se a gente tira a raiz dos dois lados aqui, a gente tem que o raio é igual a mais ou menos raiz de 30. Nesse caso não tem uma raiz certa, então a gente deixa na raiz. Mas como ele é um número de comprimento, a gente ignora esse menos. Então, caso a gente aumente o tanque, ele vai de 5 metros para raiz de 30 metros. Ou seja, a diferença nos raios ela é igual ao raio novo
raiz de 30 menos o raio antigo, que é 5. Isso aqui é o tanto que a gente tem que mudar o raio para a gente conseguir ir de 750 peixes para 900 peixes, sem mudar a altura, porque a altura tem que continuar a 2 metros. Ou seja, a nossa resposta certa aqui é a A, raiz de 30 menos 5. Ok? A próxima aqui, 12, da UFMG de Minas Gerais. Um reservatório de água tem forma de um cone circular reto, de eixo vertical e vértice para baixo. Quando o nível da água atinge a metade da altura do tanque, o volume ocupado é igual a π. A capacidade do tanque é... Ok, vamos começar aqui desenhando o nosso tanque d'água. Ele disse que é um cone circular reto com o vértice para baixo de eixo vertical. Ou seja, o cone está apontando para baixo, mas a direção dele é a vertical. Desse jeito aqui, ó. Opa, ativei uma configuração aqui, mas... Aqui a gente tem a base do nosso cone, e ele desce aqui, e aí a água da chuva começa a cair, e ela começa a encher aqui o cone da ponta até a base. Que nem um cone de sorvete, né? Mas enfim. Quando ela enche um volume, ó. Quando ela enche um volume igual a π, ele tem metade da altura total dele. Ou seja, se a gente considerar que ele tem uma altura h, aqui quando tem π metros quadrados, ou ele não fala unidade, mas quando ele tem π de volume, a gente vai ter então h sobre 2, porque é metade da altura para conseguir π de volume. E ele só quer que a gente calcule qual que é o volume total, o que está faltando, né? Bem, ó, nós sabemos que de volume 1, deixa eu só mudar de cor, vamos dizer que o nosso volume 1 ele é igual a π, que no cone o volume ele é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Então aqui a gente pode encontrar qual que é a área da base, ou seja, essa área daqui, ó, que não é a mesma área do cone total. A gente vai achar essa área daqui para comparar com a área total. Então, ó, vamos passar esse 3 para cá. E a gente sabe que essa altura, na verdade, é h sobre 2, né? Que é a altura total sobre 2. Então, a gente tem que π vezes 3 é igual a área da base vezes h sobre 2. Vamos chamar aqui, inclusive, de área da base 1, porque não é a área total dele, né? É da área 1. Então, se eu passar o 2 multiplicando e o h dividindo, a gente vai ter que a área da base 1 ela é igual a 3 vezes π vezes 2 sobre h. Essa é a área da base. Então, a gente achou um valor. Agora, a gente tem que achar o raio. Porque nós sabemos que se a gente tirar uma foto da frente desse cone, a gente vai conseguir um triângulo. Assim, mais ou menos. Imaginem que esse cone, ele começa aqui e vem até aqui, ó. Se eu tirar uma foto olhando para ele, eu vou ter um triângulo. E, ó, a gente tem ele cheio até a metade. Então, tudo isso aqui está cheio no cone. Nós sabemos que isso daqui é h sobre 2 e a altura total, né, é h, porque ele está cheio até a metade. Mas nós também sabemos que se aqui é o raio total dele, aqui embaixo, ó, tem que ser o raio sobre 2. Porque esse triângulo aqui, ó,
Vou desenhar ele de lado. Esse triângulo, que é altura e raio, se a gente corta ele no meio aqui, a gente vai ter altura sobre 2 e raio sobre 2, porque são dois triângulos semelhantes, ó. Este triângulo aqui, ele é semelhante a este daqui. Então eles são proporcionais. Se um tem metade da altura do outro, ele também vai ter metade do raio do outro. Então nós sabemos que esse raio aqui, ele tem que ser metade desse raio aqui. E assim a gente consegue achar o volume total, porque a gente consegue achar um valor de raio para depois ver qual que é o dobro dele. Então, ó, vamos fazer isso. A gente sabe que a área da base 1 ela é igual a π vezes o raio 1 ao quadrado, que é esse raio aqui, ó. Esse carinha aqui é o raio 1. Então, vamos substituir tudo isso. A gente vai ter 3 vezes 2 vezes π sobre h é igual a raio 1 ao quadrado. Aqui a gente pode cortar o π e fazer 3 vezes 2. Então, o raio 1 ao quadrado é igual a 6 sobre h. Nessa parte, a gente pode tirar a raiz dos dois lados. E então, o raio 1 vai ser igual a raiz de 6 sobre h. A gente não sabe quem é h, mas a gente não precisa saber nesse exercício, porque são medidas relativas. Então, no final, elas vão acabar sumindo. Mas, ó, nós sabemos, então, que esse é o valor do raio 1. E, portanto, esse raio aqui, ó, esse aqui é raio. Ele tem que ser o dobro do raio 1. Então, o raio vai ser igual a 2 raiz de 6 sobre h. Portanto, a área da base total, que é essa daqui, ó, essa é a base total. Ela vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é igual a π vezes 2 vezes raiz de 6 sobre h ao quadrado. Isso aqui é um h. Isso aqui vai dar π. Aqui, como a gente tem coisas ao quadrado, ó, a gente pode fazer primeiro o quadrado disso e depois o quadrado disso. Então, a gente vai ter 2 ao quadrado, que é 4, vezes raiz de 6 sobre h ao quadrado, a gente tira essa raiz. Então, vai ficar só 4 vezes 6 sobre h. Essa é a área da nossa base. Aqui a gente pode multiplicar tudo, ó. Multiplicar o 4 vezes 6 vai dar 24 vezes π sobre h. Essa é a área da nossa base. Certo? Agora, vamos calcular o volume total do cilindro. Do cilindro não, do cone. Que é só nós usarmos o raio total vezes a altura total. Então, ó, o volume total igual a esse daqui, ó, ele vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. Então, nós vamos ter 24 vezes π sobre h vezes h sobre 3. Aqui a gente corta e corta, então vai dar 24π sobre 3. Aqui nós podemos simplificar, aqui vira 1 e aqui 8, se a gente dividir em cima e embaixo por 3. E então o nosso volume total é de 8π, que é a resposta E. Essa é a resposta final. Desse jeito a gente consegue achar o volume total do nosso cone. A parte mais importante é a gente saber sobre essa semelhança dos triângulos. Se a gente tem metade da altura, a gente tem que ter metade do raio. Então a gente precisa achar a área da base 1 para conseguir achar o raio 1, para depois a gente usar o raio total, que é o dobro do raio 1. Porque ó, a área da base total, que é 24, ela não é o dobro da área da base 1. Ela é 4 vezes ela. Então a gente não pode usar a área da base nesse caso, a gente tem que usar o raio.
Mas é isso daí. Vamos para o próximo agora. Aqui nós temos um exercício sobre esferas. Observe essa figura. Nessa figura, ABC é um quadrante de círculo de raio 3 cm e ADEF é um quadrado, cujo lado mede 1 cm. Considere o sólido gerado pela rotação de 360 graus em torno da reta AB da região rachurada na figura. Tá, então, ó, vamos ver aqui. O que a gente vai ter aqui, ó? Nós temos 1 centímetro, 1 centímetro, e aqui é mais 2 para formar 3, né? Exato. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas figuras aqui e a gente vai rodar elas nesse eixo aqui, ó. Como se a gente fosse pegar elas e girar. E volta, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para ilustrar. Aqui, ó. Se eu pegar uma folha e eu vou tentar fazer uma coisa parecida um pouco. Em vez de um círculo, eu vou fazer um triângulo. Mas, ó, imaginem que esse triângulo aqui é o mesmo que aquele círculo ali. A gente vai pegar ele e vai girar ele assim, ó. Então a gente vai girar ele 360 graus nesse eixo aqui vertical. E o que vai acontecer quando a gente fizer isso? Ó, eu vou fazer uma visão de cima dele, ó. Aqui a gente tem, ó, vou pintar de outra cor. Essa parte aqui é isso daqui, visto de cima. Então, ó, ela vai girar 360 graus e vai se tornar um círculo, que ela vai girar tudo. Só que, quando ela for vista de lado, ela ainda vai ter esse formato aqui, ó, que é de um quarto de esfera. Então, ela forma uma meia esfera quando ela gira 360 graus. Então, a gente vai formar uma esfera, ó. Vou tentar desenhar aqui uma esfera. Isso aqui é para ser uma esferazinha que vai ser formada. Só que no meio dela tá faltando um pedacinho, que é um quadrado 1 por 1. Esse quadradinho, quando ele gira, ele também vai formar um círculo, né? Ó. A gente vai imaginar isso, ó, isso daqui é essa parte de cima. Quando ele gira em torno desse eixo daqui, ele também vai formar um círculo. Só que ele tem essa altura aqui. Então o que ele faz é formar um cilindro com a altura 1, que é essa da altura daqui, e raio 1, que é esse raio daqui, ok? A esfera, por outro lado, ela tem raio 3 e a altura 3, né? Que é o raio também, né? Que uma esfera tem o mesmo raio para qualquer lado. Mas então que a gente vai ter essa meia esfera menos esse cilindro daqui. Então a gente tem que calcular o volume. Nossa senhora. Aqui. O volume da meia esfera menos o volume do cilindro. E aí a gente vai chegar na nossa resposta certa. Bem, para isso, ó, ele dá aqui primeiramente qual é o volume da esfera. Só que a gente tem que calcular o da meia esfera. Então o que a gente faria? A gente pega o volume da esfera e divide por 2. Isso aqui vai ser, ó, 4π vezes r ao cubo dividido por 3 vezes 2, né?
porque está dividindo por 2 também. Aqui a gente pode simplificar, virar 2 e 1. A gente tem 2/3 vezes π vezes o raio ao cubo. A gente sabe que o raio é 3, né? Que é esse valor aqui. Então 3 ao cubo vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então isso aqui vezes 27. Então o nosso volume da meia esfera ele é igual a 27. Nossa, ficou muito ruim. Deixa eu apagar. 27 vezes 2 vezes π sobre 3. Nesse caso a gente consegue simplificar também, se dividir em cima e embaixo por 3, ó, aqui dá 1 e aqui dá 9. Então vai ficar 9 vezes 2, que é 18π. Esse é o volume da nossa esfera. Agora vamos calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro ele é igual à área da base vezes a altura. A área da base ela é, vou fazer aqui em cima, π vezes o raio ao quadrado. Então vai ser π vezes o raio do cilindro é 1, ó, aqui em cima. Então vai ser 1 ao quadrado, que é 1, vezes a altura. A altura dele é 1 também. Então é π vezes 1 vezes 1, que é igual a π, né? Portanto, a nossa resposta é 18π, que é o volume da meia esfera, menos 1π. Isso aqui é igual a 17π. É o volume dessa parte daqui da figura, se ela for rotacionada 360 graus em torno do eixo AB, que é a nossa resposta D, ok? Vamos agora para a próxima. Aqui o próximo exercício é sobre quadrados, cubos, né, melhor dizendo. Sobre 3 cubos idênticos de aresta 1 decímetro, agrupados conforme mostra a figura abaixo, assinale o que for correto. Bem, como aqui tem mais de uma correta, vamos passar em uma por uma para ver quais estão certas. Primeiro, a área do triângulo ABC é 2 decímetros quadrados. Vamos ver. O triângulo ABC ele é composto por esse lado, que é o BC, este lado que é o AC, e este lado que é o BA. Bem, a altura dele é 2 decímetros e a base também é 2 decímetros. E a gente sabe que a área do triângulo ela é igual a base vezes a altura sobre 2. Então ela vai ser 2 vezes 2 sobre 2. Isso aqui é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Como é em decímetros, é 2 decímetros quadrados. Então, tá certo. Essa área tá certa, então a 1 tá correta. Agora vamos para 2. Vou apagar aqui porque a gente vai ter que desenhar de novo. O volume do sólido formado... Não, desculpa, eu li a 8. Mais a 2. AD é igual a 2 raiz de 6. Ó, AD é a diagonal que liga o D aqui com o A. Então ela é 3D, né? Bem, ó, a gente pode dizer que o AD é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Se a gente fizer o triângulo ACD, aqui a gente tem o que a gente quer achar, que é o AD. Aqui a altura é 2, então esse valor é 2. E aqui é uma outra diagonal que a gente não sabe, que eu vou chamar só de x. Para isso a gente tem que achar essa diagonal, ó. Então a gente pode fazer esse outro triângulo aqui, que ele é o triângulo DC, e aqui é só um ponto, não tem nome. Mas ó, ele é um triângulo retângulo e os lados dele são 1 e 1. E aqui é x, que é o mesmo x que a gente quer achar. E aqui também é retângulo, tá? Então, a gente, por teorema de Pitágoras, consegue achar isso aqui.
porque a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Isso aqui é igual a 1 mais 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Então vai dar 2. Como x ao quadrado é igual a 2, nós podemos tirar a raiz. Então x é igual a raiz de 2. E aqui a gente pode substituir isso. X é igual a raiz de 2. Agora a gente consegue achar o AD, porque o AD ao quadrado ele vai ser igual aos catetos ao quadrado, 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Isso é igual a 2 ao quadrado é 4, e raiz de 2 ao quadrado é 2, que cancela a raiz com o expoente. 4 mais 2 é igual a 6, então a gente tem que tirar a raiz dos dois lados, porque AD ao quadrado é igual a 6. Tirando a raiz, a gente chega aqui, AD é igual a raiz de 6. E em decímetros, né? Porque todas as unidades são em decímetros. Ou seja, a 2 está errada, porque ela está dizendo que é 2 raiz de 6. Mas não é, é só raiz de 6. Então a 2 está incorreta. Vamos agora para 4. O triângulo ABC é retângulo isósceles. Vamos ver, ó. O retângulo ABC, vou desenhar ele aqui. Ficou meio feinho, mas é esse daqui, que é esse triângulo aqui, ó. Tá, ficou bem ruim, deixa eu redesenhar. Esse cara, tá, vai estar um pouquinho melhor. Mas ó, como a gente pode ver aqui, ó, esse aqui é um ângulo de 90 graus, porque a base do cubo, ela tá sempre a 90 graus da altura dele, porque é um cubo. Então, ó, ele é um triângulo retângulo. Nossa, peraí que ficou bem ruim meu desenho. Mas ó, aqui ó, ele é um triângulo retângulo. E também sabemos que esse lado vale 2 e esse lado vale 2. A gente nem precisa desse lado aqui, porque ó, ele tem dois lados que valem 2 e um outro diferente. Então ele é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais. Portanto, como ele é isósceles e retângulo, o triângulo ABC é retângulo isósceles. Então essa está correta. Agora a próxima 8. O volume do sólido formado pelos três cubos é 3 decímetros cúbicos. Bem, ó, se a gente calcular o volume de um cubo, a gente vai fazer ó, o volume do cubo é igual ao lado ao cubo, porque todos os lados são iguais. Como o lado tem 1 decímetro, vai ser 1 ao cubo igual a 1 decímetro cúbico. Esse é o volume de um cubo. Como a gente tem 3 cubos, a gente faz isso vezes 3. Então o volume de 3 cubos é 3 decímetros ao cubo. Então, essa daqui está correta. E por fim, a 16. O perímetro do triângulo BCD vale 4 raiz de 2. Vamos ver. Deixa eu apagar aqui. O triângulo BCD é esse daqui, ó, que está aqui na base. Ó, a gente sabe que esse lado maior vale 2, né? Porque são dois lados de cubos. E esses dois lados aqui, eles valem raiz de 2. Porque a gente achou aqui, ó. A gente achou inclusive o lado DC, que é esse daqui. Então, o perímetro, ele vai ser 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2, porque o perímetro é a soma dos lados de um polígono. Então, aqui ó, vai ser 2 mais 2 raiz de 2. E bem, esse aqui está um pouco diferente da resposta. Esse aqui tudo em decímetro, né? Em decímetros. E isso aqui está diferente da nossa resposta. Esse daqui, ó, não é 2 mais 2 raiz de 2. 4 raiz de 2 é um valor diferente. Então a 16 está incorreta.
Portanto, as corretas são A1, A4 e A8. São as 3 certas, ok? Vamos agora para o último exercício. Ok, vamos agora para o último exercício da UFES. Os pontos ABCD, EF, G e H dividem, respectivamente, cada uma das arestas da base de um cubo em 3 partes iguais, conforme as figuras a seguir. Um ponto V está sobre uma aresta do cubo e a uma distância da base igual a 2/3 da aresta. A razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide de vértice V e base ADFH é... Bem, aqui a gente precisa calcular o volume do cubo e o volume da pirâmide, que está dentro do cubo, né? Conforme essa imagem aqui. Então, vamos calcular primeiro o volume do cubo, que é mais tranquilo. Vou colocar aqui, ó, V cubo. A gente sabe que o volume do cubo é igual ao lado ao cubo. Lado ao cubo. Só que como eu não sei o valor desse lado, eu posso dizer que ele vale L. Ó, esse lado aqui, ó, ele vale L. Então, ó, esse lado vale L. Esse lado vale L. Todos os lados, né, de um cubo têm o mesmo valor. Nesse caso, L. Então, a gente sabe que o volume do cubo é L ao cubo. Agora, a gente tem que achar o volume da pirâmide em função desse L, que é um valor que a gente não precisa encontrar. Não tem como a gente achar esse L, mas a gente tem que achar a razão entre os dois, então é algo relativo. Então, bem, como dá para ver aqui nessa primeira imagem, a gente tem uma pirâmide com uma base que é um quadrilátero, e a altura dela vem até o ponto V. E o ponto V, como fala o enunciado, ele está colado na aresta. Então, ó, a gente tem aqui, ó, essa aresta do cubo, aqui é assim. O ponto V ele está colado nela. Então, horas. Para a gente achar o volume de uma pirâmide, ó, o V da pirâmide, ele é igual à área da base dela, não importa qual o formato da base, vai ser a área disso daqui. Não precisa ser um cubo ou um triângulo, não precisa ser nada regular. Vezes a altura dela sobre 3, igual ao cilindro, né? A altura, a gente sabe que é a altura desse ponto V, porque ele é o ponto que está longe da base. E bem, aqui diz que a distância dele para a base é igual a 2/3 da aresta. Então a distância do V para a base é 2/3 de L. Então essa é a nossa altura. Então aqui, ó, a gente sabe que é 2/3 vezes L. Agora, a área da base é um pouco mais complicado, porque a gente tem que calcular essa figura aqui, que ela é um pouco esquisita, né? Ela não é muito regular. Mas olha, a gente pode quebrar ela em alguns triângulos, porque aí fica mais tranquilo de calcular. Ó. A gente pode, por exemplo, ó, quebrar ela nesses dois triângulos, esse de cima e esse outro maior. E eles, a gente sabe calcular o volume deles, né? A área deles, inclusive. A área do triângulo ela é igual à base dele vezes a altura. Deixa eu apagar isso aqui, ficou meio feio. É a base vezes a altura dividido por 2. Então, ó, vamos chamar esse aqui de triângulo 1 e esse aqui de triângulo 2. A área do triângulo 1 vai ser igual à base dele, ó. A gente pode dizer que essa aqui é a base. Ela mede L, né? Porque, ó, isso aqui é L. Então, a base é L vezes a altura dele, ó, ela é isso daqui. E ela vai desse ponto aqui no vértice até o A. E a gente sabe que isso aqui é 1/3 do lado dele. Então, isso aqui é 1 sobre 3 vezes L. Então, é L vezes 1/3
vezes L sobre 2. Isso aqui é o mesmo que L vezes L é L ao quadrado sobre 3 vezes 2, que são os dois dividindo. Ou seja, isso aqui dá L ao quadrado sobre 6. Essa é a área do triângulo 1. Agora, para o triângulo 2, ó, a área do triângulo 2, a gente tem a mesma fórmula. Base vezes a altura sobre 2. Então, ó, a base dele também é L, né? Porque eles estão com a base colada. Então, vai ser L vezes a altura dele é o restante do lado. Então, isso daqui, que são os outros 2/3, né? Porque vai de A até B e depois de B até o vértice aqui. Então, é L vezes 2 sobre 3L. E isso tudo dividido por 2. Aqui nós podemos simplificar esse 2. Isso aqui vai virar L vezes L, L ao quadrado, sobre 3. Então, a nossa área da base vai ser a soma dessas duas áreas, porque é a soma dos dois triângulos. Então, a gente vai ter L ao quadrado sobre 6, mais L ao quadrado sobre 3. Aqui a gente tem números diferentes no denominador. Vamos colocar um denominador comum, que é o 6. Aqui, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, aqui vai ficar 2L ao quadrado. E o primeiro, 6 dividido por 6 é 1. Então, fica só L ao quadrado. Agora, a gente pode só somar. Então, 3L ao quadrado sobre 6. Isso aqui a gente pode simplificar para L ao quadrado sobre 2. Esse aqui é o valor da nossa base. Então, a gente tem aqui L ao quadrado sobre 2. Agora, a gente pode calcular o volume da nossa pirâmide, porque ela é a área da base, que é L ao quadrado sobre 2, vezes a altura, que é 2L sobre 3, dividido por 3, que é esse 3 aqui. O 2 a gente cancela com o 2 aqui. Então, isso aqui é igual a L ao quadrado vezes L sobre 3 vezes 3, que é esse 3 vezes esse. Isso aqui vai dar L ao cubo sobre 9. Então, esse é o volume da nossa pirâmide. Agora, a gente vai achar a razão entre os dois volumes, ou seja, o volume do cubo sobre o volume da pirâmide. Isso aqui é igual a L ao cubo, que é o do cubo, sobre L ao cubo sobre 9, que é o da pirâmide. Aqui nós simplificamos L ao cubo com L ao cubo. Isso aqui vai dar 1 sobre 1 nono. Como esse 9 está aqui no denominador, isso aqui é o mesmo que a gente fazer 1 sobre 1 dividido por 1 nono. E isso, 1 sobre 1 dividido por 1 nono, é o mesmo que 1 vezes 9. Porque dividir por 1 nono é o mesmo que multiplicar por 9. Assim como dividir por 9 é o mesmo que multiplicar por 1 nono. Então, a nossa razão ela vai dar simplesmente 9. Ou seja, esse cubo aqui ele tem 9 vezes o volume dessa pirâmide que está dentro dele. Ok? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desses exercícios. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, podem mandar mensagem, podem chamar a gente, que a gente vai fazer o possível para tirar essas dúvidas. Venham na monitoria também, caso precise. Mas acho que é isso. Muito obrigado por terem visto e tchau, tchau.